Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio do podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra por aqui, batendo um papo com alguém, e hoje com meu amigo Carlos Manuel. O Carlos é formado em História pela Unesp, também por lá, fez seu mestrado e seu doutorado. E está lançando um livro de poesia também. E aí, Carlos, tudo bem, cara? Como é que você está? Tudo certo, tranquilo, seguindo em frente. Importante. Carlos, seguinte, cara, tem um xará seu, também do campo da poesia, o Carlos Drummond de Andrade, que vai dizer que escrever um poema é entrar surdamente no reino das palavras. Escrever um poema é entrar surdamente no reino das palavras. Mas tem um outro xará seu, o Manuel de Barros, que vai dizer, por outro lado, que ele usa a palavra, ele vai dizer, aspas, né? Eu uso a palavra para compor os meus silêncios. Eu uso a palavra para compor os meus silêncios. Nessa brincadeira, você é mais Carlos ou mais Manuel? Excelente, eu gostei desse início, muito massa. Porque o Manuel de Barros, ele tem não só essa citação que eu sou mais ele, já falo desde já, não porque eu não... Quer dizer, eu não sou nenhum dos dois, né? Humildemente falando, eu estou longe dos dois. Mas assim, eu sou mais aproximado do Manuel de Barros, embora eu admire muito o Carlos Drummond de Andrade, mas eu acho que é mais inalcançável. Mas principalmente por causa de uma outra citação dele, que é eu só acredito nas imagens que eu inventei. É lindo. E aí eu, até pensando assim, como eu penso a história e a poesia, eu acho que eu tô mais próximo, pelo menos eu sigo mais próximo deles. Assim. Os dois caras no campo da poesia aqui no Brasil que eu mais gosto são dois xarás seus, é o Manuel Bandeira e o Manuel de Barros. Assim, o Manuel de Barros eu acho incrível. Carlos Drummond de Andrade que é inalcançável mesmo, assim, sim, é uma coisa meio... uma coisa absurda. Fora do comum. Mas o Manuel de Barros é muito legal. É lindo, lindo. A construção semântica do que ele produz ali é muito bonito, né? Eu acho demais também. Cara, vamos lá, vamos começar. Carlos, você foi pro campo da história, né, cara? Escolheu aí fazer o curso de história. A gente tem um público que ele vai girar muito em torno também de uma molecada que está nessa fase de escolha de curso e tal. O que te levou, você lembra, cara, o que te levou a fazer história, ponto 1, e a continuar na área? Porque você não só fez o curso, né? Você se graduou, você fez o mestrado, você seguiu nisso. Qual é que foi disso aí, meu? Cara, então... Quando a gente conversa, eu digo eu, você, o Neto, o pessoal mais da staff da Litera, geralmente, até pro lançamento do livro, tal, né, pela Litera Cultural, a gente tem umas conversas em off, em que eu pergunto, será que eu posso ser desse jeito? Será que eu posso falar esse tipo de coisa? E dessa vez eu achei melhor não falar, para ver como que ficaria a cara de vocês, inclusive. Assim, mas assim, eu detesto história. Eu não escolhi história. Eu não sei responder por que eu continuei no mestrado, mas assim, tem um papel muito importante do meu orientador, que ainda um grande amigo meu, e eu falo mais sobre isso ao longo do nosso papo. Mas a escolha foi completamente aleatória, e eu permaneci de teimoso mesmo, assim, porque pensando no Manuel de Barros, por isso que eu falei dele, esse lance de eu só acredito nas imagens que eu inventei, poesia é muito imagem, sim, e o que você inventa é muito literário, eu nunca acreditei no evento, saca? O acontecimento, pra mim, ele não era nada autoevidente, assim. Eu acho que os historiadores, eles, com todo respeito, né? Eu sou um historiador ridículo perto de grandes historiadores aí, perto de amigos meus que fizeram doutorado comigo, são muito melhores do que eu, que se aprofundaram na história mesmo. Mas a história, ela busca uma centralidade, algo muito concreto, como se o evento, o particular, o acontecimento tivesse uma existência própria. Eu não acredito nisso. Eu acho que as coisas são muito inventadas, elas são muito literárias. Então a minha proximidade sempre foi mais com a literatura. Eu estudo história literária desde o TCC. Eu ia até te perguntar isso mesmo. Na história mesmo já há um campo para isso, né? Da gente olhar para a história a partir não... Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. De um fato inequívoco de que tenha acontecido dessa forma. Né? Não, claro, sim. Parece isso. Claro, não.
a ideia de fonte, de evento, a história não é inocente, né? Os historiadores não são inocentes, eles se debruçam sobre isso teoricamente. Mesmo até a partir da ideia de que um fato histórico ele vai ser lido e, portanto, reinventado de maneiras diversas ao longo de outros tempos, não? Redescrito, eu acho. É que assim, meu problema com a história foi sempre essa reação dos historiadores à literatura, como se ela não pudesse falar história. Ela é só uma fonte, sabe? A poesia, ela é só mais... Aí você pega todo o contexto histórico. Cara, eu tava um pouco me ferrando pro contexto histórico, entendeu? Aquilo ali que estava escrito pra mim já era a história. Sim. Entende? E aí isso me deixava muito incomodado nas conversas, não com os colegas, assim, mas com toda a referencialidade que a gente tinha. Mas lógico, os historiadores eles não são inocentes. Só que, por exemplo, teve uma reação muito grande quando apareceu um cara tipo Hayden White, que é um historiador americano que falava, cara, a história ela é uma forma de literatura. Claro que ele depois foi muito relido, repensado, ele mesmo, dentro da sua obra, vai reorganizar isso, e tem autores que superaram até a leitura dele, né, tipo Dominique Lacapra, outro historiador americano e tal. Mas assim, sempre que aparece um aluno falando assim, eu quero fazer história, eu falo assim, não, faz letras. Não, garoto. Faz letras. A crítica literária, ela tá mais aberta para aceitar a história dentro dela do que a história para aceitar a crítica literária. Mas isso é só uma provocação. Porque, a história, principalmente o campo teórico da história, ele é imenso, saca? Então, assim, a história que a gente tem aqui, o aluno geralmente ele se apaixona pelo evento que os professores de história, que são historiadores também, contam na sala de aula. Sim. Só que essa forma de contar, ela é intrigante, ela chama, né? A Carol, que é minha companheira e professora de história aqui da Litra, inclusive, ela traz o aluno para dentro daquilo, o aluno se apaixona pela história. Tem a construção de um enredo ali colocado. Exato. Né? Flerta com o literário então, ali, né? flerta. Só que aí você entra depois, né, no curso, e aí você vai descobrir que tem toda uma forma de contar aquilo, sabe? É isso que me apaixonava no curso de história. Quando eu fui ter aula de teoria... O contar. Aí que eu me apaixonei mesmo pela ideia de história, que aí eu fui ter contato com a filosofia. Legal. Não à toa, por que eu tô falando dessa provocação, né, de... nem contei pra vocês que eu ia fazer isso, mas que eu não gosto de história e tal. Mas quando eu mandei... quando eu peguei o contato de vocês pra fazer parte do cursinho, da Litera como cursinho, cara, eu fazia questão de dar aula de filosofia. Sim, é verdade. Não tô nem falando que eu sou um grande professor de filosofia, mas é a minha praia, mas filosofia, sociologia. Eu estudava no mestrado um sociólogo, um etnólogo, né? E aí eu gostava muito mais quando a história encontrava esses outros campos do que quando ela falava só de si, né? Massa, é muito legal isso, mas fica uma dúvida pra mim. Por que você fica nela, então? Aí é teimosia mesmo. Então, tem muitos acasos aí, né? Tá. Então, por exemplo, eu amava estudar literatura. Só que aí no TCC eu estudei o cyberpunk. Tá. E eu nem estudei de verdade, eu nem cheguei no cyberpunk. Quando eu percebi que as fontes eram muito recentes e muito caras, sim, e na época eu não tinha muito acesso, e tudo em inglês, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir trabalhar no TCC em inglês, né? Aí eu parei ali, na verdade, na literatura de antecipação. Então eu estudei ficção científica no TCC. Tá, massa. E aí, se eu quisesse continuar, eu ia ter que ler mais profundamente em inglês e pegar fontes em inglês e tal, então eu já fui abandonando essa ideia. Aí eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos culturais que tem na Unesp até hoje, um grupo muito interessante, chama GECU. Esse nome meio irônico, assim, né? Eu achava bacana. A gente começou, né, esse grupo, sob a orientação de um professor que estuda música, e a galera que estuda, todo mundo estudava música. Aí ele sugeriu, né? Ele falou assim, cara, eu não oriento literatura, eu oriento música. Então, assim, às vezes você pode pesquisar uma gravadora, né, no Brasil e tal. Sim. E aí eu peguei, falei, bacana, cara, eu li, meu negócio era literatura mesmo. E aí eu fui abandonando até que surgiu a literatura latino-americana, entendeu? Tá. E aí você pega isso pro mestrado e pro doutorado também. Doutorado também. Aí eu percebi que a América Latina, ela se debruçava mais nesse assunto mesmo, assim. A capacidade das coisas se interconectarem. Sim, uma riqueza nisso que te pegou. Exato. Aí os conceitos na América Latina, eles chegam de uma forma muito diferente, saca? Do Brasil, eu tô comparando com o Brasil. Sim. O Brasil faz parte da América Latina na hora que a gente vai levantar uma bandeira e falar assim, somos todos iguais.
a nossa miséria é parecida, né? A nossa dor é parecida, Sim. mas é diferente. Até as traduções que chegam aqui são diferentes. Eles traduzem muito mais do que a gente, muito Tá. mais. E a literatura desses países, provavelmente o hispanohablante aí, chega para você, então, durante o processo do mestrado ou já chega antes? Como é que você Não, chega nessa galera? eu já lia mais na graduação. Assim, eu tinha um livro que me despertou, chama O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, Sim. sabe? Então aí eu me falei assim, eu nem sabia quem ele era, né? Tava, sei lá, no segundo ano de faculdade. Pegou para ler ali. Aí tinha uma parte da biblioteca, a biblioteca da Unesp de Franca ela é bem grande, ela é bem maneira, assim, é uma das Unesps que tem mais livros, talvez. E eu ficava muito na área de literatura, eu já amava literatura, tá? Putz, era uma parada que eu lia no cursinho, assim. Eu fui prestar uns vestibulares do Paraná, eu li as listas inteiras, assim, eu sempre gostei de literatura. De gosto mesmo. Isso já gostava. Aí alguém me falou assim, cara, você fica aqui direto nessa prateleira, você tem que ler o Cortázar e tal. E aí, hoje eu trago muito isso pra mim, sabe? Tipo, eu gosto de forma. Eu não sou muito interessado em conteúdo. Eu ia te perguntar isso, o que nessa literatura te fisgou? Porque o Jogo da Amarelinha você tem duas formas de ler e ele é como se fosse uma amarelinha. E aí é muito louco que eu fui estudar, eu não sabia disso. Eu estudei no mestrado José Maria Arguedas, um peruano, que é tipo o inimigo do Mário Vargas Llosa lá, né? Eles nem eram inimigos, né? Inclusive o Llosa tem um livro muito elogiado, que ele elogia muito. Não achei um adjetivo para encaixar aqui, mas ele elogia bastante o Arguedas, tal, embora ele faça uma crítica à obra do Arguedas, mas é muito elogioso, sabe? E assim, eles não eram grandes rivais. Mas o Arguedas, ele tem uma treta imensa. Isso existe mesmo, ele tem uma treta imensa com o Cortázar. Imensa. Tá. É publicada nas grandes revistas de literatura da época. É publicada numa revista americana, gigantesca. E qual é que é essa treta dos dois? O Cortázar defendia que o escritor deve ser profissional. E o Arguedas defendia que deve se escrever por amor. E que o importante é o conteúdo e escrever o sentimento daquele personagem que você está captando. Ele escrevia sobre os indígenas quechuas, né? Ele escrevia em quechua, os indígenas não são quechuas, não é o povo quechua. Todos os povos peruanos, o Peru tem milhares quase de povos, né? Sim. Mas os falantes, desculpa, de quechua. E ele fazia uma coisa meio entre espanhol e quechua, ele criou um neologismo meio Guimarães Rosa, ele conheceu o Guimarães Rosa. Ai, que maneiro. Que aparecia no diário dele o Guimarães Rosa, ele falava muito bem do Guimarães Rosa, os diários dele são maravilhosos mesmo. E aí o Cortázar defendia que não, que era na época do boom literário, que a galera começou a comprar na Europa muitos livros de latino-americanos e traduzir, e o Arguedas era totalmente contra isso. Estouro, né? Exato. E assim, eu sou muito mais próximo, eu sigo muito mais o Cortázar. Tá. Eu gosto muito mais da forma, né? Então você pode ler como se fosse um jogo da amarelinha. O Arguedas achava isso uma idiotice. Ele achava isso nossa, tá jogando a literatura numa vala rasa, sabe? Eu gostei muito de estudar o Arguedas por isso, porque ele é diametralmente oposto ao que eu penso da literatura. Eu não vejo ela como um lugar para você valorizar o conteúdo ou um personagem real, sabe? E o último livro do Arguedas é irônico. Isso, porque falei dos diários, ele se suicida, né? Sim. O suicídio dele, a minha hipótese do mestrado é que o suicídio dele era o prólogo do livro, né? Agora eu confundi, o epílogo do livro. O epílogo, sim. E aí, uma espécie de fechamento da obra. Exato, porque o prólogo do livro é o diário, é ele falando assim, não estou conseguindo escrever esse livro, porque eu estou querendo me matar, saca? E aí no meio do livro ele interrompe, a história é muito legal, ela se passa numa parte muito moderna do Peru, que está se modernizando por causa da indústria de pescado, tem toda uma trama muito envolvente, só que aí ele pausa, aí ele põe uns diários, e nesses diários do meio eu descobri o Nicanor Parra. Foi assim que eu fui estudar o doutorado. Por isso que eu continuei. Que é o cara já respondendo a sua que... questão. Aí por isso que eu continuei, porque ele fala mó bem do Nicanor Parra. Que é o cara que você pira pra poder estudar Exato. o doutorado. Eu falei assim, quem que é esse Nicanor Parra? E ele fala mó bem, fala dos Parra, porque ele é irmão da Violeta Parra, né? E ele aí ele contrata uma psicóloga chilena. Então ele vai para Santiago quase semanalmente para se tratar com uma psicóloga para ter uma
consulta, né, com uma psicóloga chilena. E aí ele fala que fica na casa dos Parra, que era uma casa cultural, muito louca, assim. E eu falei assim, mano, quem que é esse Parra? Ele fala da antipoesia meio de leve, assim. E tem um cara lá, um dos irmãos, tá fazendo um negócio chamado antipoesia, parece muito interessante, assim. E ele acha que a antipoesia vem dos indígenas, porque um dos livros do Parra se chama Cueca Larga. Tenho até tatuado a capa desse livro, que é o livro dele que não tem nada a ver com a antipoesia. Eu nem trabalho esse livro, não. E aí o Parra, se lesse, eu imagino o Argueiro das Plantas, fala, cara, não, nada a ver. Minha poesia não é sobre indígena, não, é uma poesia super urbana. Só para poder colocar alguma ordem aqui nas coisas, Carlos, tem muita coisa legal aí, cara. Primeiro, você fala dessa sua entrada em relação à literatura da América Latina, ainda mais moleque, né? Ainda nesse contexto muito mais jovem. Eu não queria perder a chance, cara, de pedir indicações para você. Eu não queria perder esse momento para isso, né? E deixar passar. Cara, pensando nessa faixa etária em que você entrou, né, nessas obras, assim, uma molecada, um menino, uma menina que tá querendo, ouviu a gente, por exemplo, e despertou interesse, pô, faltou um monte de livro que achou bacana. Por onde você aconselharia, né, um moleque a entrar nesse universo literário da América Latina, que cara, é muito rica em relação a uma gente muito bacana e que escreve das mais variadas formas. Por onde você assim, vai por aqui que eu acho que é um bom começo, você entra bem. Eu acho que dá para começar pelas mulheres que estão escrevendo agora na América Latina. Samantha Schweblin, esqueci o nome dela agora, eu lembro o nome do livro dela, Matei um Cachorro na Romênia, é uma peruana. Principalmente essas mulheres argentinas, peruanas, que estão publicando muito agora. Por que elas? Porque eu acho que esse é o novo rumo da literatura, que estão chamando de novo boom. Eu não acho que seja o novo boom, porque, embora o foco seja Europa, o primeiro boom, ele era... Mas traduzir a galera daqui para ser lida, ser conhecida lá na Europa, reconhecida na Europa. Eu acho que agora não estão ligando muito para isso, está muito global a parada. Tá. Mas essa é a galera que seria a cabeça do boom literário. Tem uma vanguarda ali acontecendo de mas alguma assim, coisa. Exato. E assim, e elas não estão preocupadas, por um acaso, isso que eu tô falando, não estão tão preocupadas com a forma, embora tenha inovações muito interessantes. Tá. Então eu acho que é um bom caminho para começar. Mas eu acho que um caminho de consolidação, eu humildemente falando, acho que tem que ser lido o Roberto Bolanho. O que é dele? E por quê? Ele tem 2 grandes romances. Agora está sendo publicado uma cacetada de coisa que é depois da morte dele, né? Então o que acontece? Eu vou falar brevemente sobre o Bolanho para dizer por quê. Eu tenho uma foto do Bolanho com o Nicanor Parra na sala da minha casa. Porque eu acho que o Bolanho... de casa ali, né? Eu acho que o Bolanho entendeu o que o Parra estava fazendo, que é uma coisa muito estranha o que o Parra está fazendo, né? Esse negócio de antipoesia. Tá. É poesia, mas não é. E aí, durante a vida inteira, o Bolanho teve uma vida super errática. Morou em Israel, morou em Barcelona, foi guarda florestal, não, guarda de camping. Foi de tudo, motorista, o cara foi tudo. Ele é chileno, radicado no México, fugiu do Chile, fugiu do México, sai assim, tudo embaralhado, vivendo o mundo todo, escrevendo poesia pra caramba, só que as grandes obras dele são 2 romances, que eu acho que é onde deve ser começado. Detetives Selvagens, que vai ser mais difícil para todo mundo, e o mais fácil, e as pessoas vão... Mesmo sendo um livro enorme, acho que você abraça, você fica submerso nele. É o 2666. Que não tem um significado específico nem nada, mas é inovador na forma, da vontade de ler, é um livro imenso, te pega, assim. E é sobre ambos os livros, você tem a mesma história, assim, é a procura de um escritor perdido. O Detetive Selvagens é a Cesária Tinarreiro, que acho que não vai dar pra ver na câmera, mas é esse poema, que é o último poema que ela deixou escrito, e eles querem encontrar ela. Então ele tem 2 alter egos no livro, que é o Garcia Madeiro, até já falei dele, e nos vídeos de divulgação, né? Sim. E é um jovem que encontra um cara mais velho, que é também o Bolanho. Então são os 2 alter egos, eles se encontram, e é meio que um dá aula de poesia pro outro. E eles fogem no meio de uma treta imensa e vão atrás da Cesária Tinarreiro nos desertos mexicanos.
Nos desertos que ele inventa um deserto mexicano, Tá. saca? E esse é o pano de fundo da história, mas vão tendo relatos sobre essa pessoa. Ah, o Belano, que é ele no livro, tava lá em Israel uma vez, e cara, o livro é imenso, tem mais de 1000 páginas, só de relatos de pessoas falando que encontraram com ele. Então isso é muito legal do Detetives. E o 2666 é o Arcimboldi, agora eu não lembro, acho que é Arcimboldi mesmo. É um escritor que escrevia ali na Segunda Guerra, ele deixa um livro meio mirabolante, assim, e todo mundo espera uma continuação. E também todas as histórias, é uma grande novela, todas as histórias são em volta desse escritor. Desse camarada. E eu até acabei de ler agora um senegalês que ganhou o Goncourt. O nome do livro dele é A Mais Recôndita Memória dos Homens. Isso é uma citação ao Bolanho. Sim. Então, senegalês. E por isso que eu acho muito legal o Bolanho, ele consolida. Ele chega, né, em qualquer lugar. Eu acho que ele é o grande literato depois do Borges, depois dessa galera que se consolidou nos anos 50, né? Ele continua o Parra. Ele entendeu o Parra. O Parra aparece no livro dele. Tem uma briga no livro dele de um cara que leu Parra contra um cara que leu Neruda. Porque essa briga aconteceu no Chile. Tá. O Parra ele reproduz isso. Exato. O Parra foi impedido de participar do velório do Neruda. Nossa. Entendeu? Então, assim, esses realmente eram brigados, o Parra e o Neruda. Tá. Assim. E aí, esse livro, O Mais Recôndito da Memória dos Homens, é sobre um escritor senegalês que está perdido lá na Europa. Entendeu? Então, assim, é muito interessante porque o cara meio que continua o legado do Bolanho. Assim, então, eu acho que o Bolanho tá muito vivo hoje. Assim. Legal, não, bacana mesmo isso. Queria pegar também de volta, cara, o negócio que você comentou, que é outra coisa que eu não queria perder dessa nossa conversa. Que é lá quando, né, você vai entrar na questão do mestrado, do doutorado também, que você vai passar, no começo da sua fala, quando você falou da graduação, do não gostar de história, dessa relação, tudo isso perpassa essa questão de uma relação, por vezes conflituosa, por vezes acho que complementar, da história com a poesia. Como é que você olha isso, Carlos? Que relação é essa na sua cabeça? Assim, como é que você lê essas duas questões e como elas se tocam, ou se elas não se tocam, enfim. Tá. Eu vou falar um pouco do doutorado, assim. Sim. Porque acho que é um jeito bom de explicar como elas se tocam e não se tocam. Legal. Então, assim, eu li os diários do Arguedas, até então eu estava lá na prosa literária, né? O Arguedas, ele faz uma prosa e eu foquei muito na parte da etnologia, que ele é um sociólogo, na verdade, né? Então eu fiquei muito nisso da sociologia. Por isso que eu me considero apto para dar uma aula de sociologia, foi muito por conta do que eu li no Arguedas. Tá, né? Você teve que estudar ali para entrar de fato nesse cara. Exato. Isso me apaixonou na época, né? Legal. E aí, ele cita o Parra, eu não era um grande leitor de poesia, não conhecia muito, não escrevia nada de poesia na época, e eu fui ver essa antipoesia, o cara falava mal de poesia fazendo poesia, não mal, mas mal da poesia que era feita na época, assim. Tá. Sempre achei muito legal essa galera que dá umas cutucadas, assim. Aí, eu me apaixonei ali, eu falei, cara, é isso. E comecei a esboçar um projeto, e comecei a escrever poesia, ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu tenho que conhecer de dentro agora. Tá. Aí eu morava em Araraquara, eu tava num sebo, eu comprei o Arco e a Lira, do Otávio Paz. Putz, isso aí mudou minha vida. Que é soberbo. É. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Não... Na época eu achava que era escrever poesia, assim. É. Aliás, cara, se você que tá ouvindo a gente, vendo a gente, tiver qualquer interesse por literatura, ainda que você não seja da área, leia o Arco e a Lira, do Otávio Paz. Você vai ficar encantado. É esse tipo de obra, né, Carlos? Eu lembro disso, cara, na graduação eu li esse negócio e, assim, acho que foram 3 obras que, comigo, assim, me desmontaram, assim, me montaram de novo. É essa, Otávio Paz, uma coisa absurda. Foi o início do Mia Couto, quando o Terra Sonâmbula do Mia Couto, que é meu amigo, o Neto tá atrás das câmeras, sabe disso. Eu ficava levando a palavra do Mia Couto embaixo do braço, eu dei esse livro pra todo mundo, né, maluco, assim. Do quanto aquilo me tomou, e mais novo, Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. Aí, moleque, assim, com uns 15, 16 anos, eu enlouqueci nesse livro. Acho muito bonito quando a gente lê alguma coisa que uma outra pessoa fez, com quem a gente nunca vai ter contato, a pessoa morreu, e aquilo arrebata a gente de alguma maneira, ou provoca a gente. Não precisa ser só o arrebatar, mas o provocar também. Desculpa te cortar, mas acho que isso, não? Bonito isso, né, cara? Não, mas é isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembro de... Eu tinha comprado uma escrivaninha, uma bonitinha, toda preta, assim.
Ela tinha uma gaveta amarela. E aí o primeiro livro que eu li em cima dela foi o Arco e a Lira. Essa imagem, esse livro me captou. Esse livro eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar poesia. E só que eu já era da área de história, já tinha feito um mestrado. Aí eu continuei, foi mais por isso mesmo. E a aproximação da literatura, até no meu mestrado, o meu orientador, ele era um amigo meu, né? Assim, um colega até, então hoje ele é um amigo. Sim. Só que ele frequentava os bares, o rolê dos unespianos. Ele não era só um professor, porque ele é unespiano também, né? Ele é de lá, de muito tempo. E aí ele falou assim, cara, você é o cara que gosta de literatura, né? Pô, dá uma olhada nesse cara. O Arguedas, ele meio que me apresentou, assim. Meio Legal. Que não, ele me apresentou o Arguedas. E aí, isso me levou, né? Então foi isso que me levou. Então a minha proximidade com ele, saber que ele tinha confiança nele de apresentar um projeto e falar assim, cara, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo aqui. Maneiro. E ele olhar e falar assim, nossa, acho que não rola, mas vambora. Vamos pra cima. E falar assim, cara, você é louco, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Falando se aproxima ou não aproxima, então, a minha ideia original era meio que tentar falar assim, pô, lá atrás os gregos faziam história através da poesia, por que a gente não pode fazer agora? Legal. E aí eu percebi que a gente não pode fazer agora. Não existe, a poesia que a gente faz é outra. Foi muito inocente da minha parte, né, tentar... Pra mim, o Nicanor Parra, ele tocava a história com a poesia dele. Aí depois eu fui vendo que não. O que eu enxerguei que ele tocava? Ele tocava o conceito de modernidade. A poesia dele é muito viva. O Parra, ele escreve poema, aí depois antipoema, o próprio antipoema vai virando uma outra coisa, vira uma coisa imagética, ele começa a fazer umas poesias de foto, poesia, tudo muito irônico, aí ele vai para os ecopoemas, que já são poemas que tem uma crítica latente, assim, a forma com que a gente se encontra no mundo, em 1982, o cara estava fazendo isso, são xistes, assim, coisas muito rápidas, coisa que ele picha na parede e depois joga fora. Ele ia lá nos comícios do Allende, o Rodorovskij e o Henrique Lin, o Rodorovskij, o diretor de cinema mesmo. E isso aparece num filme do Rodorovskij que se chama Poesia Sem Fim. E eles iam lá e pichavam as coisas do Allende, zoava a esquerda, fazia umas provocações contra a esquerda, aí colocava um capuz na estátua do Neruda e ficava... Provocava de ficava declamando o homem imaginário do Parra e o homem invisível do Neruda ao mesmo tempo. Então eles faziam uns xistes, assim, era uma coisa muito provocativa. Então, assim, o que ele faz não é bem história, é uma coisa muito viva. O que ele faz toca a história, por exemplo, a história da América Latina. Como que a América Latina encontrou a modernidade. Então, na verdade, o que eu fiz no doutorado foi estudar a modernidade latino-americana. Tentar estudar. Modernidade latino-americana. Que não deu para fazer nada muito extravagante, mas tentar estudar a modernidade latino-americana. Então, o negócio, cara, é que eu tenho que te perguntar, porque deve estar percorrendo muito a cabeça de quem está ouvindo a gente. Porque é um termo que você usou já mais de uma vez e não é um termo comum para o público em geral. O que é antipoesia, se puder explicar? É difícil, assim. É uma missão ingrata, mas vamos lá. Não, tranquilo. Acho que perguntavam muito isso pro Parra e ele sempre tinha uma resposta diferente, assim, né? Então, se tiver alguém ouvindo a gente... Hoje, o que é antipoesia? Então, assim, antipoesia é poesia, então ela não é contra a poesia, não é uma forma de não fazer poesia, é uma forma de fazer poesia sem o traço poético. Então, como assim? Então, boa. Usando o Otávio Paz, no Arco e a Lira, bem no comecinho, ele fala assim, nem tudo que é poesia precisa estar num poema. E o poema, ele pode ou não ter poesia. Uma marcha, tipicamente alemã, aquelas marchas, aqueles hinos alemães, eles são escritos em poemas e eles não têm poesia. Sim. Certo? E a poesia, ela é esse sublime que está por trás do significado das palavras. É isso que eu ia colocar para você. Lá no Paz tem uma coisa dessa poesia como um lirismo. Exato. O Arco e a Lira, né, exatamente. Essa homenagem. Então, é um lirismo. E o Paz dá outro exemplo. Ele fala assim, pão e céu são só duas palavras. Agora, quando você fala o pão que toca o céu, o pão celeste, é um poema. Sim. Não tem pão celeste. Então o Parra, ele se irritava com essas coisas que não diziam nada. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tipo um Antonioni, esses diretores do novo cinema italiano, aquele cinema novo italiano, que meio tentaram fazer tudo muito concreto. Qual que é a fuga do Parra?
A antipoesia, ela é ironizar a poesia, a sublimação da poesia. Então ele pegava tudo que estava construído de maneira sublime e jogava um xiste, uma ironia. Então ele se perde nesse labirinto. Eu acho que o problema do Parra é esse. É porque você falando, me parece muito que é ao mesmo tempo provocação e confirmação. Sim, porque é sim. escolher a poesia para ironizá-la. Para ironizá-la. E, só que assim, aí ele começa a largar a mão da poesia escrita. Né? Isso que eu citei aqui é uma homenagem do Bolanho ao Parra. São riscos com um negócio que depois vira um barquinho e tá escrito Sião em cima. Entendeu? Então, tipo, o Parra começa a fazer... O Parra começa a fazer... Ó, vou falar uma bem grave dele, assim. Ele pega um Cristo crucificado e põe uma mensagem embaixo. Vou, mas já volto. Ó, como o poema se consolida. Aí ele pega uma Coca-Cola e põe um negócio escrito dentro. Mensagem na garrafa. Que a mensagem, na verdade, é o rótulo. Sim. Entendeu? Então, ele começa a fazer só provocações. Aí a galera fala assim, cara, isso não é poesia. Mas isso é poesia. Então o poético toca, só que o poético vira a ironia. Então pra ele, tudo que era poético tinha que ter a linguagem que você fala nas ruas. Legal. Só que a gente não fala em ironia nas ruas, né? A minha crítica a ele, assim, no doutorado aqui, na verdade ele tá reclamando de como a modernidade chegou aqui. Porque a gente não fala em ironia nas ruas, né? Então, pô, se falasse, as pessoas me entenderiam melhor, assim, porque eu falo meio ironia, e ela fica assim, será que ele tá falando sério? É real mesmo esse negócio? Cara, e nesse balaio todo vem o Carlos autor, né, bicho? Você já passou por isso um pouco, né? Você fala que estudando esses caras, você começa a escrever também para entender esse processo de dentro. Você não escreve só poesia, você está lançando, né, um livro de poemas. Vou até te perguntar se é um livro de poesia ou de antipoesia, achei importante fazer essa pergunta. Poesia. Mas você também escreve outras coisas que não publicou, você vai publicar uma outra conversa, mas como que a poesia, enquanto autor, chega para você? Ok, a poesia enquanto leitor, você fala até que ela veio depois, né? Você lê prosa e tal, e a poesia vai chegando depois. Como é que a poesia chega para você? Como é que vem esse, vou escrever esse negócio, vou cair para cima disso aí, ponto 1, e ponto 2, por que publicar? Porque são duas coisas que são diferentes, né? Acho que são duas decisões que elas não estão juntas obrigatoriamente. A decisão por escrever e a decisão por tornar público. De onde que vem isso, bicho? Tá. Escrever poesia é culpa do meu orientador. Tá. E publicar é culpa de vocês. Quero deixar isso bem claro. Antes de responder isso, que eu tô seguindo essa brincadeira, eu não me sinto autor. Cara. Não é nem que eu sou humilde, assim. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, sabe? Sim. O que eu sei, geralmente eu falo de uma maneira, né? Eu tenho esse tom de voz grave e tal, parece uma empáfia, mas não é. Inclusive, eu odeio minha dicção. Estou mó preocupado aqui com isso. Como é que vai sair? Cara, eu sou gago, relaxa. Tá tudo certo, cara. Então, é ótimo. Fazer uma dupla sertaneja. Mas assim, então não é arrogância, sabe? Tipo, eu não me sinto autor ainda. Pode ser que eu vire um dia. Eu gostaria muito de viver da escrita. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu penso, eu estava falando isso com a Carol esses dias. Eu não quero publicar 20 livros. Como é que você vive de autor, né? Tipo, penso no Antônio Lobo Antunes agora, né? Tipo, cara, o cara tem um monte de romance, esse cara é um escritor mesmo. Então, assim... Profissional, de fato. Acho que é o Nobel de 96 ou 97, uma polonesa, até respondendo isso, ela que me deu vontade de escrever poesia. Ela foi a primeira coisa que eu li que eu falei assim, pô, é isso, cara, eu queria muito fazer algo assim. A Wisława Szymborska, eu não sei falar o nome dela. Mas é uma polonesa. Pronão polonês. No discurso, desculpa te interromper, no discurso do Nobel dela, ela fala que o único poeta que ela conheceu é o Józef Brodsky, que é o segundo cara que eu li que eu achei sensacional, que ele é um Nobel de 87, eu acho. Tá. Ele é um cara que foi expulso da União Soviética por vadiagem. O julgamento dele tem na internet, é maravilhoso. É uma poesia o julgamento dele. As respostas dele são sensacionais. Que maneiro. Eu li um poema dele que é sobre o aniversário dele de 40 anos, 24 de maio de 1980. E eu falei assim, cara, isso é ser um poeta. Assim, o cara, ele vive de ser autor. E ela cita isso, ela fala, esse é o único cara que viveu de ser autor, porque ele ser autor fez ele ser expulso do país natal dele. Vai às últimas consequências, por assim dizer. Ele virou autor, né? Então, assim, eu não sei o que me faz, porque ela fala, eu me sinto uma fraude sendo chamada de poeta. Porque eu só faço um negócio que tá ali. Então, assim, por que é culpa do meu orientador? Eu mandei o primeiro capítulo do mestrado pra ele, e ele falou, tá um lixo. Só que ele falou, assim, de um jeito muito educado. Ele é muito educado, ele é muito legal, ele é uma pessoa boa, ele precisava ser mais bravo até. Só que assim, ficou nas entrelinhas, assim, pô, eu esperava mais, hein, cara. Pô, tu fala pra caramba, mas na hora de escrever, não escreve nada, não entregou nada. Aí eu fui ver, cara, eu escrevia mal demais, cara. Mal demais mesmo, assim.
Não tô falando nem que eu escrevo tão bem hoje, mas eu consigo entender o que eu escrevo hoje e eu não conseguia entender o que eu escrevi. Tá. Esse era o nível, entendeu? Eu falei assim, como que eu cheguei no mestrado, né? Que absurdo. Aí eu comecei a escrever assim, então, cara, eu gosto tanto de literatura, por que eu não escrevo literatura pra treinar? Pra fazer frases curtas, sabe? Sim. Eu comecei a escrever conto. Pra estruturar o pensamento mesmo, né? Isso mesmo, eu comecei a escrever uns contos, assim, aí eu gostava da ideia do conto. Não são maravilhosos, não. Um dia eu mostro pra vocês, de verdade, eu não tenho mais vergonha deles, tudo bem, tá, já passou essa fase. Passou. Mas eles são fracos, pra caramba, assim, são coisas muito incipientes. E aí, já lendo, eu falei assim, eu já escrevi uns contos, aí lendo o Parra, eu até citei isso num dos vídeos de divulgação do livro, eu li uma matéria sobre o punhal do Tutankhamon, ou Tutankhamon, né, nunca soube falar isso, era extraterrestre, ele não era de material da Terra, era material lunar e tal, Tá. era uma pedra lunar e tal, eu peguei e falei assim, cara, isso é muito louco, isso já é um conto por si só. Ou seja, tudo que é uma coisa por si só, Tá. pode ser poesia, né? Sim. Eu acho que a poesia é muito aproximada da dança. Só fazendo um parênteses aqui. Em que sentido? Pode cortar isso depois se quiser. Tem um filme do Wim Wenders que se chama Pina. É sobre a Pina Bausch. Ela tem uma citação dela que eu levo pra minha vida. Ela fala assim, você tá caminhando, assim. Tudo que não é caminhar, é mais ou menos assim. Tudo que não é o que você tá fazendo ali, tudo que é distraído, é dança. Bonito. Porque você tá... Bonito. Exato, porque você tá caminhando, tá ligado? E aí, isso, você tá escrevendo, pô, o punhal de Tutankhamon é extraterrestre. Pô, isso já por si só já tem um conto ali. Essa frase já é um conto, não precisa de mais nada. Ela é expressiva por si só, Eu pensei, né? cara, vou fazer um poema sobre isso. Aí é meio que eu dando um recado pra uma mulher. Na verdade, são várias mulheres, não é nenhuma mulher da minha vida que passou pela minha vida, nada disso. Mas é tipo meio... uma coisa meio apaixonada, né? O hétero escrevendo ali, né? Faz meio... Nossa, ela vai pro Egito, ela sobe uma montanha e tal, e no final eu falo assim, o teu ímpeto morreu, assim como o Tutankhamon, que aí eu descobri que ele tinha sido, uma das teses da morte dele é que ele foi atropelado por uma carruagem, né? Eu finalizo o poema com isso, é o meu primeiro poema. Aí eu mandei pra minha irmã, que é professora também, minha irmã também escreve umas coisas, poema de vez em quando, e aí ela ficou mó emocionada, assim, sabe? Ela Legal. falou, pô, mó legal. Eu falei assim, pô, acho que aí funciona. E eu comecei a mandar para uns amigos. Tá. Porque assim, você quer ser lido, eu não quero, sabe? Eu tenho muito vergonha e um pouco, sendo bem sincero, com um pouco de preguiça também, Tá. de lançar um livro. Eu sou muito sincero. Mas a gente quer ser lido quando a gente escreve alguma coisa, sabe? E aí foi isso. Aí, na época eu tinha rede social, hoje eu abomino a ideia de rede social. Então eu expus no meu Facebook, tomei coragem, assim, mas foi um processo muito vergonhoso pra mim. E aí eu pus lá e, pô, uma galera veio falar assim, cara, é seu, assina aí. Eu falei, não, pô. Porque é meio ficar pelado na frente dos outros. E né? aí eu não assinava, não. Eu falava assim, não, pô, isso aí é do Facebook, agora pus no Facebook é dele. Não quero isso aí pra mim, não. Depois alguém me chamando de poeta, tá maluco. Que é meio um bundamolismo, Lógico né? que Não peitar, né? Essa Não, coisa não, é eu meu, sou- né? Eu sou bunda mole até hoje. Por mim, o meu nome, né? Vocês falaram assim, pô, fala uma imagem de capa. Aí eu falei, pô, põe a ficha pra catalogar. Sim, sim. Aí depois eu falei pro Neto, faz o sumário de Word Art. Quase que ele abraçou. Foi um dedinho, assim, pra não abraçar o sumário de Word Art. Loucura isso, cara. Mas como é que tá... Cara, beleza. E como é que tá sendo pra você, de verdade, assim? Ok, não tava nos meus planos iniciais lançar... Mas como é que tá sendo lançar um livro? Como é que tá batendo isso aí em você? Ou não bateu ainda? Não consigo mais sair na rua, né? É Essa uma loucura, essa loucura. As pessoas te parando. Só se fala em outra coisa. Cara, não bateu. Acho que não Pessoalmente, bateu. falando sério, assim, tipo... Não, acho que não bateu. Vou ser bem sincero novamente aqui. Eu não esperava publicar um livro de poesia. Eu tô muito afastado da poesia. Acho que eu falo isso no anúncio lá, né? Sim. Tô muito afastado. Não é algo que eu tenho escrito. Eu escrevi um poema. Vou até mandar pra vocês depois. Legal, manda pra gente. Faz um mês, assim. Aí eu falei, será que eu sou um poeta? Meu Deus. Apareceu alguma coisa aqui? Então, porque, cara, eu fico pensando numa poeta tipo a Ana Martins Marques, né? Você adora, eu Sim, também adoro. sim. A gente já falou muito sobre ela. Aquilo é poesia de verdade, né? Tipo, pô, é sensacional. Eu tô lançando meu primeiro livro, espero que as pessoas gostem. É legal, eu gosto de muita coisa que eu fiz ali, mas assim, pô, ela é demais, cara. Ela é uma professora mesmo de letras, né? De uma faculdade federal, assim, ela é muito interessante.
E eu adoro ler ela, mas eu não consigo nem me inspirar, porque pra mim é inalcançável aquilo. E aí eu não consigo vislumbrar uma trajetória, então eu não tava pensando em publicar poesia, eu queria, talvez, um dia publicar prosa, não sei, assim. Então eu não consigo, é o que eu falei, não consigo me ver como autor, não bateu. Mas eu acho que a hora que alguém comentar um poema meu comigo vai bater, pode ser. E até já respondendo a sua outra pergunta, tem 3 poemas que são homenagens à antipoesia, os 3 primeiros. O 50% é muito antipoema mesmo. Eu gosto bastante desse texto. Então, eu acho que ele tem um negócio. Aliás, fica o convite, compre o livro do Carlos e depois comente com ele para ele se sentir o autor. Acho importante que vocês façam isso para dar um pouco aí de respaldo. Tá aí para você a capa, para quem está assistindo, quem está ouvindo não tá nada, mas está aqui a capa do livro do Carlos, uma gracinha, lançado aí na parceria Realejo Literacultural. Muito, muito, muito bacana. E é um livro que vai pro mundo aí, né, cara? E aí deixa ele falar o que ele tem que falar, se ele falar alguma coisa. Isso aí, é legal. Com certeza, é isso que eu penso. O artista tem que ser elogiado, mas é isso que eu penso mesmo. Eu acho que o livro tem que falar por si só, se tocar alguém, né? Pô, maneiro. Eu ia ficar bem feliz. Maneiro. Se alguém falasse assim, pô, eu gostei. Gostou do papo, Carlos? Legal, cara? Bacana. Acho maneiro. Ainda tô um pouco nervoso. Pessoal, e se você quiser comprar o livro do Carlos, O Marasmo dos Répteis, você tem 2 opções. A primeira, estando em Santos, vá à Livraria Realejo, no bairro do Gonzaga. Aproveita lá, toma um café com o Zé, vai ser muito legal. A segunda, é só você acessar o site, o seulivreiro.com.br, ali você consegue comprar de maneira digital, de forma online, de qualquer lugar que você esteja. O importante é comprar o livro. Espero muito que vocês tenham gostado desse papo. Eu achei muito bacana. Gostou, Carlos? Foi legal? Bacana. Obrigado mesmo por ter vindo. Bacana, né? Acabou. Legal, ótimo. E, cara, a gente tem um presente para poder te dar. Os convidados sempre recebem o nosso presentinho. Bacana aqui também. Para você, Carlos, a nossa canequinha. Cadê a canequinha? Canequinha da Literacultural. E a Ecobag da gente também. Beleza? Pessoal, se você gostou desse papo, siga a gente nas suas redes sociais, segue a gente no YouTube, no seu agregador de podcast. Eu falei isso umas 15 vezes, eu errei em todas. Agora eu acertei. Seu agregador de podcast, que vem muitas outras conversas por aí, todas muito bacanas. Um abraço para vocês e até a próxima.